Alô pessoal, bem-vindos a mais um podcast da equipa Breaking My Limits, em que hoje o Bação continua com um leão em vez de um golfinho. Não sei, não percebo a vida deste rapaz. E vamos manter a saga do costume de falarmos agora aqui sobre exercícios para grupos musculares específicos. E hoje temos braço, tríceps e ombro. Acho que vamos por aí, para os bíceps, tríceps e ombro. E como introdução espetacular do podcast de hoje, porque acho que faz sentido, vamos começar pelos exercícios, não é? Vamos começar pelos bíceps, já se calhar aqui mexe pela parte de frente, voltamos depois para a parte de trás, e não sei qual é que é o exercício que tu mais gostas de usar para bíceps. Olha, eu sou bué de direto. Os bíceps para mim sou relativamente simples. É o Bayesian Curl. Bíceps nos cabos com o braço atrás. Yeah. Estás a ver? Geral, quer seja com a polia à altura do punho, quer seja a polia lá em baixo. Pá, para mim é o meu preferido, pessoalmente, estás a ver? Mas eu por acaso até tenho uma boa relação com bíceps. Tipo, geralmente conecto bem, tenho ali 2 ou 3 exercícios que 2 séries só e já me dá um bom estímulo, estás a ver? Felizmente. Por acaso também tinha pensado nisso, no Bayesian Curl. Mas é que eu não faço muito porque no Homes Place tens poucas polias para fazeres com os cabos, pelo menos de jeito, então tipo, não é muito prático de se fazer. Yeah. O melhor defeito dele do Bayesian é que ficas um bocado dependente das polias que tens no ginásio. Yeah. Acho que é Mas assim. ao mesmo tempo também, tipo, ok, se não der para fazer isso, o que é que tu farias? O que é que tu fazes? Normalmente no ginásio, quando não dá, não. Tradicionalmente, o que eu faço mais atualmente é o mais tradicional de todos: bicep curl, com halteres. Para mim, simples, prático, dá para fazer em qualquer lado, dá para levar os halteres para fazer super sério onde tu quiseres. Se quiseres tentar puxar um bocadinho mais para um dado peso, imagina que eu estou a fazer com 12 kg e estou com dificuldade em progredir, por exemplo, para 14. Sinto que se fizer unilateral consigo normalmente ir aos 14, portanto dá-me ali uma pequena capacidade também de variar um bocadinho. E acho que há um Yeah. que eu também prescrevo por isso, porque eu prefiro o Bayesian Curl ou até um Incline. Eu também gosto do Incline, portanto é tipo o Bayesian, é tipo o Bicep Curl combinado com o Bayesian. Vocês basicamente estão num banco inclinado atrás. Quanto mais reto, portanto, quanto mais perto dos... Não quer dizer 180, vamos dizer 180 graus, né? Estás completamente deitado. Maior, na teoria, o alongamento do bíceps, mas eu curto dele com os halteres. Permite-me fazer uma variação do Bayesian com halteres, desde que tenha um banco livre, que todos os ginásios têm banco. Inclusive é num hotel, tipo, posso prescrever para quem viaja. Se não, bicep curl tradicional, curto, faz o trabalho, sinto bruto pump. Às vezes sinto mais pump até do que no Bayesian sinto só que estou tipo a arrebentar o músculo todo. E acho que é um bocadinho por aí que uso mais esses. Até porque os meus alunos têm normalmente mais facilidade em fazer um bicep curl ou um incline curl quando estão sozinhos do que às vezes o Bayesian. Sinto que eles às vezes, especialmente os mais iniciados, não se ajeitam tanto com ele. Yeah. Acho que o Bayesian Curl é mais fácil de fuck it up. Começares a ganhar muito movimento de braço, que diz o grande propósito ali do exercício. Pá, eu vou dar aí uma sugestão para o Incline Curl, para quem tem uma boa flexibilidade. Porque o Incline Curl para mim também é daqueles exercícios que facilmente, aquele pormenor para quem está a ver em formato de vídeo, tipo de tu ficares aqui. Ombros anteriorizados. O ombro bué anteriorizado. Porque, ou seja, tu vais... como é que eu faço isto? Eu nunca sei como é que faço isto. Será que é assim? Vai treinar em casa. O gajo vai começar a fazer incline curl em casa no banco. Aqui não dá porque isto tem aquele suporte lateral. Mesmo que tinha que fazer tipo isto. Mas é bem fácil tu desceres o banco e tu dizes que estás a alongar mais, mas para estares a conseguir descer estás a rodar para aqui. Então uma das coisas que eu costumo pedir às vezes até é fazer uma rotação externa, que ainda alonga mais as cabeças do bíceps. Literalmente rodares o braço para o lado. Eu tenho as palmas das mãos voltadas para aqui, em vez de estar para a frente, estou a fazer aqui naturalmente. Pá, eia, que alongamento, até já estou a sentir no meu coração. Portanto, é uma boa variação que eu costumo até às vezes sugerir.
Sim, eu percebo o Asian e curto dessa parte. A única razão porque, ou seja, te colocaria se calhar como um dos melhores para bíceps, sem dúvida nenhuma. Até para variar o treino às vezes, para quem tem ginásios com boas polias ou com bastante material. Caso contrário, sem dúvida nenhuma. Para mim o mais prático é o bíceps curl tradicional. Acho que faz o trabalho, fácil de combinar com outros exercícios se for preciso. Pode não se cá, em algumas pessoas já não dá um estímulo tão fixe como o Asian, especialmente porque se quiseres fazer pequenas variações, normalmente a pessoa já fez o bicep curl ou foi o que começou a fazer, mas sim, sem dúvida que seriam se calhar aqueles 2 ou 3 que eu consideraria com mais frequência atualmente dentro de um plano de treino para bíceps, sem dúvida nenhuma. Acho que é um bocadinho por aí, como tu estás a dizer. Seriam estes 3. Outro que eu curtia de pôr, só porque já que estamos a falar disso, nós falamos do bíceps curl normal, que acaba por ser super prático, porque estás a meio comprimento, e para mim também, pá, literalmente, olha, tentado no meu bloco ao longo dos últimos 3 meses, sempre progredido bem. Peço só que tenham atenção para a malta que tem halteres que saltam muito de um peso para o outro. Não tenham problema de progredir por repetições, porque pá, às vezes mesmo tu passares de um halter de 16 para 18 kg, pá, é 10% de aumento. Quase 20% de aumento. É muito. Então estás à vontade para ir progredindo, acumulando de repetições, XP points, antes de bloqueares o nível seguinte, estás a ver? Mas como falámos de um com o cotovelo ao lado do tronco, uns com o cotovelo atrás do tronco, eu ia sugerir, pá, obviamente temos o Preacher Curl no banco Scott, é muito fixe, estares aqui, também te dá uma sobrecarga em alongamento com o bíceps encurtado. Uma sugestão é tu baixares o banco, pá, e ficares aqui. Aí é uma experiência diferente, não é para todos os cotovelos, mas experimentares, em vez de ficares aqui, agora tu estás aqui, vais baixar o banco porque vai-te obrigar a ficar com os braços mais paralelo ao solo. Também tens mais flexão do ombro, mas acima de tudo vais ter sobrecarga aqui. Epá, é uma variação brutal. E às vezes, quando tenho alguns alunos que não têm muito equipamento, mas têm um banco Scott, acaba por ser uma variação fixe para usar. Yeah. True. Percebo e aceito essa justificação. Vamos aos tríceps, não é? Demos aqui o toque nos bíceps. Eu não sei se queres ainda incluir alguma variação de bíceps martelo ou bíceps pronado, mas eu aí vejo mesmo como acessórios. Não é de todos que eu me preocupo mais em prescrever. Outros exercícios de bíceps, como é óbvio, há muitos, normalmente são ou acessórios ou se calhar não dão um estímulo tão grande, portanto estes são sem dúvida os que eu uso mais, como o Francisco disse. Só se terem bíceps aparecem para aí 15 exercícios diferentes. Eu só começo a meter muito mais volume de bíceps quando alguém quer mesmo priorizar, estás a ver? Yeah. E é ali que eu depois começo a implementar. Ok, imagina, por acaso tenho 2 alunos neste momento que estão a correr blocos mais focados em bíceps. Em bíceps, por acaso 3 deles em bíceps e 2 deles em braços no geral. E aí sim, já começas a usar mais armas para o arsenal, porque começas a querer trabalhar o bíceps nos comprimentos todos, com sobrecargas diferentes. Yeah. E eu aqui aproveito e se calhar deixo só aqui tipo, uns pontos extra, e mais situacionais. Por exemplo, martelos. Eu geralmente também não prescrevo muito martelo, porque muito trabalho de costas que tu fazes já é nessa posição. Já tens a flexão do cotovelo, numa posição muito fixe para o braquial anterior e o braquial radial. Mas se tu tens desconforto no teu cotovelo, geralmente uma boa mudança é tu passares de supinação para a pega meio supinada ou neutra. Portanto, passares a trabalhar, pelo menos enquanto aquele desconforto está a passar, trabalhar um bocadinho mais aqui, com o martelo, acaba por ser fixe. Mas outra coisa que eu queria muito sugerir, principalmente quando tu estás a tentar fazer uma maior ênfase no teu bíceps, é não fugir mesmo em exercícios nos extremos do comprimento. Portanto, eu disse várias vezes, tipo, o bíceps atrás da cabeça, seja com cabo, seja deitado contra o banco, para que tu trabalhes mesmo bem o teu encurtamento, que não vais encontrar em grandes exercícios de bíceps, na maioria dos casos. E depois o exato oposto, aquele BML curl. Novamente, eu aqui vou pôr um expoente máximo, não significa que todos tenham que explorar essa amplitude. Pá, mas se tu no Bayesian estás aqui, tu no BML curl está aqui. Tipo, literalmente, o carro está lá em cima, tu estás numa posição de alongamento máxima.
obviamente, talvez para algumas pessoas esta posição é desconfortável, tipo, vais sentir esta zona a alongar um bocadinho mais porque estás em extensão do braço, portanto o deltoide vai alongar ali, mas podes trabalhar um bocadinho mais aqui e tens na mesma sobrecarga, porque o cabo está perpendicular. Pá, e acabam por ser... Eu gosto muito de trabalhar esses expoentes máximos dos comprimentos quando queremos enfatizar um determinado músculo. Acho que é das melhores formas de tu distribuir volume em vez de estás a fazer, por exemplo, bíceps com halteres, bíceps com barra, bíceps no cabo normal, que acaba por ser um bocado redundante, e vejo isso demasiadas vezes no treino de bíceps das pessoas, tipo, é muito redundante. Mudas o equipamento, mas a sobrecarga é exatamente a mesma. Ok, se nós pegássemos nesses 9 séries que estás a fazer e distribuirmos pelos comprimentos diferentes, já vais ter um estímulo totalmente diferente e muito mais complementar. E até podes fazer ali um drop set mecânico se for necessário para terminar o teu treino mais depressa, por exemplo, mas explorar os diferentes comprimentos, acaba por ser um bocado mais prático assim. Yeah. É uma boa forma de meter em perspectiva o trabalho de bíceps para quem dá muitas séries no mesmo treino. Acho que é fixe esse ponto. Ou que tem tipo bíceps 2, 3 vezes por semana. Mesmo que seja tudo no mesmo treino, esteja dividido, acho que é algo a pensarem. Do outro lado da moeda temos os tríceps, né? Os nossos amigos. Quem nunca gosta de ficar a olhar ao espelho com o bracinho esticado ali, a fazer aquele flex, só para mostrar aquela bolazinha a aparecer no braço. Esse é o tríceps, meus caros. Para quem não sabe, podem experimentar agora, se tiverem dúvidas se está a aparecer ou não. Se não estiver a aparecer, vamos dar aqui alguns exercícios para fazerem. Começo agora, não é? Pelo mais tradicional de todos. Eu sou um rapaz neste ponto tradicionalista. Tríceps push-down. É o que eu prescrevo mais. Mesmo eu diria que em 100 treinos de tríceps ele estará pelo menos em 50. Diria eu. Razões, prático. A maior parte dos sítios têm torres de cabos. Vocês conseguem meter inclusive várias pegas. Também em termos de conforto. Quem prefere a corda, quem prefere a barra reta, quem prefere a barra ligeiramente em V. Bom estímulo. Podem variar um bocadinho de um push down para um press down, consoante a sensação que têm em termos de ir buscar ou isolar melhor o tríceps. Portanto, um bocadinho por aí nesse ponto, acho que será o que eu prescrevo mais. Inclusive, porque como eu faço algum tipo de trabalho ou introdutório muito em super séries, em algumas fases, mas especialmente super séries, sinto que é, mais uma vez, dos fáceis de introduzir para a pessoa fazer, fácil de colocar em super série, e é uma das razões porque eu faço muito. Acho que é assim o número 1 que eu diria que uso, eu, António, tanto como prescrever como para fazer. Eu curto imenso e pessoalmente uso porque para mim é dos que me dá melhor raço estímulo-fadiga. Também é daqueles tipo 2 sets de tríceps push-down. Pá, e estou com o tríceps já bem trabalhado. Mas aí acaba por ser mais pessoal, estás a ver? A coisa é que também podes fazer tipo unilateral, se quiseres tipo isolar, dá para fazer relativamente bem. E a parte unilateral e a parte unilateral é que pessoas que às vezes têm dificuldade em estabilizar bem a zona do cotovelo ou ombro, a maior parte hoje em dia das torres de cabo ou assim, tu consegues meio que te encostar, ajustar a posição do cotovelo para ficar mais fixa ou à parte do cabo, portanto à torre onde vem o cabo, ou tem aquelas almofadas, tu consegues ajustar a posição do ombro e cotovelo e consegues isolar, às vezes até com uma carga maior, bem aí o trabalho de tríceps em push-down, que é fixe nesse ponto, quando tens às vezes dificuldade em manter estável ao lado do tronco, ou começas a usar o tronco também como um ponto de apoio, acho que é fixe nesse ponto. É porque quando começas a ficar muito mais forte, principalmente em malta, por exemplo, que está a focar braços, portanto, o trabalho de tríceps vem mais perto do início do treino. Pá, não é nada, aliás, é estupidamente frequente eu ter alunos que estão a fazer push-down com o peso corporal. Estás a ver mesmo? Ok, tudo bem que há ali um desmultiplicar da roldana, mas a cena é que aquilo quase que se transforma mais num exercício de abdominal para tu te manteres ali do que um push-down inteiro. Então muitas vezes fazeres isso, para trabalhar unilateral acaba por resolver bem esse problema, e que também é muito fixe se estiveres a focar. Eu até queria dar aqui uma sugestão. Eu pessoalmente não consigo fazer com as costas apoiadas. Eu preferia mas se isto for a polia, imagina que isto é a polia. Hoje estou bem descritivo, mesmo. Por cima, hoje eu comecei a manhã toda a gravar vídeos para os meus alunos, então com estas olheiras de sono.
aqui, tipo, literalmente, se isto é a polia, apoia o teu cotovelo contra a polia, o teu braço contra a polia. Ela não vai rodar como roda esta cadeira. E que faça o movimento. Vai, porque tu fazes bem força uma contra a polia. cena, uma estabilidade extra que te dá muito, muito fixe. Estás a ver? Agora, o meu GOAT dos exercícios de tríceps, porque eu pessoalmente eu adoro fazer tríceps acima da cabeça, estás a ver? Só que tenho bué da tendência a fazer contraturas aqui nas omoplatas, desde que me soltou a clavícula. E quando eu faço essa cena em alturas de maior stress, então é certinho, vou ficar com uma contratura, whatever, tipo, chega a ficar torcicolo se estiver numa altura de maior stress. Então, infelizmente, nunca consigo fazer grandes overheads. Tipo, ponho no bloco, mas passado para aí 3 ou 4 semanas eu percebo sempre. Tu já sabias que isto ia acontecer. Eu vou continuar até dar, mas o meu maior GOAT de todos é o JM Press. Pá, desde que comecei a fazer então numa Smith Machine, que cena! Eia! Eu só de pensar é orgásmico para o meu tríceps. Porque o alongamento é abrupto e se tu experimentares numa Smith Machine, pá, depois como a barra está fixa, tu consegues brincar com estar aqui ou descer e à medida que desces, projetares os teus cotovelos para a frente. Para mim está fechado. Case closed. Pá, eu por acaso gosto bastante e tenho usado bastante o over the head, ou vamos até se calhar dizer mais over the shoulder, que em vez de ser o que estás inclinado à frente, normalmente é o que nós chamamos overhead e fazes um movimento para aqui, tronco completamente reto, braços cá atrás, cotovelos para a frente, atualmente, especialmente com aquela barra ligeiramente em V, acho que era o que eu consigo fazer melhor. Tipo, não sinto às vezes tanto, tirando mesmo as minhas repetições na parte concêntrica, portanto em que estou a esticar o braço, mas na parte de alongamento, e como até eu tenho um ligeiro desconforto às vezes no cotovelo, mas quando, normalmente depois da primeira série, que faço mais já quase de preparação por causa disso, fico até bastante confortável e consigo ter uma boa mobilidade até cá atrás, sinto um muito bom alongamento e é dos poucos que eu sinto que realmente consigo trabalhar nessa posição, porque às vezes no push down e no press down que eu curto bem, mas sinto que se calhar consigo socarrar mais em posições de encurtamento, até porque às vezes experimento fazer só quase até aos 90 graus, em vez de deixar subir tudo até cá acima, e consigo subir um bocadinho mais em termos de carga, o que até é fixe para socarrar mais encurtamento. E depois, para compensar isso, aqui sem dúvida nenhuma, gosto bastante. Eu sou um gajo que não faz assim tantos exercícios de tríceps ao longo do tempo. Este ano comecei a experimentar o katana, e até curti, mas ainda tenho que me ajeitar com ele, sinto que é tal coisa mais de famorização. Se calhar em 2027 até digo que o katana é o melhor, mas tipo, vou comprar uma espada, meu puto. Mas sem dúvida nenhuma, over the head aqui, mais over the shoulder, curto bem. Sinto muito bom alongamento, fico confortável mais uma vez. É um exercício, como o Francisco disse, não tens muita mobilidade de ombros, ou mesmo em termos de cotovelo, tens algum desconforto, se calhar não é o mais interessante. E não é dos que eu prescrevo mais para os meus alunos, é dos que eu faço mais. Acho que é sem dúvida um dos que eu curto bastante. Para os meus alunos, numa variação parecida, acabo-se por usar mais o Skull Crusher, mais uma vez por praticabilidade e por experiência, alunos especialmente mais intermédios, iniciantes, começam a dar melhor com o Skull Crusher porque consegues ajustar um bocadinho a posição em que tens o cotovelo, alongamento do ombro, especialmente se fizeres com halteres, consegues aqui top, não consegues mais aqui, fazeres o movimento daqui. E é uma das razões que eu prescrevo o Skull Crusher, apesar de algum receio inicial, às vezes, especialmente se for com barra, baterem com aquilo na cabeça, sinto que quando eles se ajustam, eu consigo arranjar a posição do ombro e alinhamento do cotovelo que eles se sentem mais confortáveis para fazer o exercício. E que nesta variação do overhead aqui, bem difícil. Não tem mobilidade, é bem complicado de fazeres. Senão ficas com uma posição bem esquisita, tens de ficar bem para a frente, o cabo roça-te na cabeça, então ou tens essa mobilidade ou é o defeito dele para mim. Uma cena por acaso que eu curto muito de ver para trabalho de tríceps é também, lá está, porque a maioria da gente depois acaba por ter desconforto no cotovelo, principalmente aquela malta que tem muito paddle e ténis durante a semana. O que é natural
porque são também atividades que depois puxam bastante pelo cotovelo e até tens tal tendência para epicondilites e tudo mais, mas eu aí nesse eu tendo a trabalhar muito com halter e até cá por fazer uma cena que, por favor, não assumem que isto vai ativar mais o tríceps ou o que seja, não, é apenas uma dica para vos ajudar se têm desconforto nisto, está bem? Seja nos skull crushers, tipo o tríceps à testa com halteres, seja acima da cabeça. Pá, se tu tens a mão assim, por norma vais fazer aqui tipo, em posição de martelo, se isto te deixa desconfortável, experimenta só rodar um bocadinho a mão. Não precisa de ser por completo, ou seja, não estou com a mão totalmente paralela à minha cara, está só inclinada. Esta rotação do punho não vai mudar a tua participação do tríceps, não é isto que vai fazer participar mais ou menos, é só por uma questão de te deixar um bocadinho mais confortável em alguns casos. Pá, experimentem porque geralmente é um game changer do caraças. E eu mesmo quando tenho semanas onde estou a fazer mais kickboxing, acabo por sentir os tríceps um bocadinho mais castigados, ainda nesta fase, porque o gajo ainda não sabe dar socos, né? O gajo é langonha assumido. Geralmente sinto às vezes até mesmo tendo o GM Press a ativar um bocadinho mais dificuldade ali no cotovelo. Ok, vamos trocar por um halter porque dá-te essa liberdade de rodar o punho e deixar o antebraço mais na posição onde tu preferes. Yeah. Mas sim, pá, estes são os que mais gosto. Mais uma vez, olha, tirando se cá o Bayesian, que é mais recente e assim, até são esses relativamente tradicionais os que estamos aqui a falar. Sinto que os novos exercícios, especialmente este aqui que estávamos falando e que está a falar, aparecem um bocadinho mais para compensar ou acrescentar algum trabalho em algumas posições de comprimento muscular. Estou a falar, por exemplo, do Bayesian em várias posições, que vem complementar um bocado o trabalho, por exemplo, do bicep curl, que é mais tradicional. E mesmo a parte dos tríceps, tipo o skull crusher, ok, que se calhar é dos mais tradicionais atualmente, mas depois esta variação mais, vamos dizer, over the shoulder do que propriamente sobre a cabeça. E o que você está a falar do GM Press, de trabalhar em diferentes comprimentos, diferentes modos de ter um braço de resistência. Então acho que é fixe nesse ponto, num trabalho mais complementar para quem realmente gosta disto, tipo, que é de trabalhar alguma variação em termos de como é que trabalha em certos comprimentos, onde é que o músculo vai enfrentar maior resistência consoante o comprimento em que está a trabalhar. E acho que nesses pontos é sem dúvida algo a pensar. Este overall é bem importante tu pensares na forma como tu distribuis, mais do que simplesmente escolher os melhores exercícios, é pensar na forma como tu os distribuis ao longo dos teus treinos. Ou seja, aquela questão que eu falei da redundância no bíceps, ao mesmo tempo, é tu perceberes que tu, se calhar, ao longo da tua semana de treino vais ter 2, 3, 4, 6 exercícios de braços. Vamos pôr para bíceps, se calhar vais ter 2 a 4 exercícios de bíceps. Se tiveres numa fase de especialização, se calhar um bocadinho mais. Não esquecendo que cada vez mais se percebe que quer bíceps, quer tríceps acabam por participar bastante nos teus pressos, nem que seja contar aquilo como meia série ou série fracional, como é mais usado agora na literatura. Pá, não esquecer que eles também fazem parte disso. E que por vezes, se tu fazes, por exemplo, peito e tríceps no mesmo treino, no treino de push, tu já vais acumular bastante volume fracionário ou meio volume do trabalho de press. Acertar isto com o teu volume de tríceps significa que talvez não precises de tanto. E quando eu te digo não precises, é mesmo, não será benéfico adicionar mais por adicionar. Então vamos tentar perceber os exercícios que tu estás a fazer no teu trabalho de peito. Como é que o tríceps está a ser trabalhado ali? Geralmente o caso de peito será muito mais dinâmico, acaba por não participar muito a cabeça longa. Ok, então se calhar nesse dia vamos procurar coisas que complementem e trabalhem a cabeça longa, porque se calhar a cabeça média e a cabeça curta já tiveram um bom trabalho, aliás, cabeça medial e lateral, não é média e curta. Como é que é? Quer dizer, cabeça curta do tríceps, calma, não está aqui alguma coisa bem. Mas ok, se eu não conseguir trabalhar a cabeça longa, vou utilizar o meu volume de tríceps para fazer isso. Que exercícios é que eu posso ter que efetivamente me confiram esse estímulo à minha cabeça longa? Se vou escolher 3 exercícios para focar aquela cabeça, ok, porque é que eu não os procuro com sobrecargas diferentes ou com a cabeça longa em comprimentos diferentes para que o meu volume de treino seja complementar, os meus exercícios se complementem e não sejam a mesma cena. Porque senão, efetivamente, aquilo que tu estás a fazer é que
não é exatamente isto, mas é quase como se fosse, tu estás a fazer, imagina, tu fazes 3 exercícios, 3 séries, para dar um número redondo, em vez de tu estás a fazer 13 séries de estímulos diferentes, estás a aproveitar e estimular as tuas fibras de formas diferentes e completas, estás a fazer 9 séries da mesma coisa, praticamente. Que para ti parece diferente, porque usas uma máquina diferente ou um equipamento diferente, mas para o tecido muscular, que a única coisa que ele sabe é contrair, acaba por ser relativamente similar. Então, ter mais esse cuidado na seleção de exercícios, que acho que é... Digo isto porque é dos erros que eu vejo mais comuns. Estás a ver? Sim. Sem dúvida que nesse ponto tens razão, não? Se bem que entramos já naquela parte, tipo, de saltar daquele nível inicial intermédio para o tal nível intermédio ou avançado de cuidados no treino, está bem? Yeah. Eu sinto que muito nesta fase, para quem esteja ali que seja mais iniciante ou esteja aqui a passar uma fase para mais intermédio, foquem-se mais realmente em exercícios que vocês consigam dominar com alguma facilidade e sentir que o fator limitante é realmente aquele músculo que vocês querem trabalhar. Porque a partir daí, vocês conseguem montar e criar o resto do treino e evoluir nos restantes exercícios novos que comecem a incluir dentro do treino. É um bocadinho por aí como eu tenho também abordado a situação. Yeah. E para finalizarmos aqui, vamos aos nossos amigos ombros, não é? Vamos dizer que eles meio que... De certa maneira, eles ainda têm... Poderíamos... Deixa aqui uma sugestão, e se guardássemos ombros para outro, porque para podermos tocar nas porque o Bação só gosta de treinar ombros, pessoal. Por acaso, é uma das coisas que eu gosto bem. Vocês veem, ele tem tipo ombro, tronco inferiores, ombro, full body. É o treino dele hoje em dia, é isto. Por acaso é ombros para aí 4 vezes por semana. Yeah. 4 vezes por semana. Tirando o kickboxing. Tirando o kickboxing, exatamente. E os voos laterais que ele faz em casa às vezes. Fácil a fazer demonstrações com os meus alunos com a escova. A escova de bastão pesa, mas putos, eu pensei que não pesa. Isto é tipo a do Piccolo, a capa do Piccolo. É isso, faz tipo... E é tipo lá com... literalmente, tipo... O bastão está ali... Fácil. O bastão de para o ginásio pega na mochila do ginásio e faz tipo assim. Vou lateral, tipo... Está carregadinha. Yeah. Estás a ver? Mas porquê que eu estou a sugerir isto? Porque assim... Eu estava a pensar, mantermos isto até relativamente aqui na casa dos 30 minutos, porque senão ficava bem grande com os ombros. Digam aí nos comentários o que é que acham. Fair enough. Pode ser um pouco enganado. Nos comentários, que se meterem nos comentários, ponham ombros junto, a gente grava, cola a este. Yeah. Sem Pokémon, para quem não gosta, portanto ponham farto dos Pokémons do Bação, que são meio podres, mas os do António até são fixe. E a gente junta os podcasts na boa. Tranquilo, mas esse 2026 em grande é muito estranho. Nós estamos a falar de 2026 e ainda estamos em 2025. Faz-me uma confusão enorme. Pois é, cápsula do tempo, meus caros. Tu há bocado estavas a falar de 2027 e assim. Pois é, isto vai sair em 2026. Calma, espera. O Bação não mudou o chip. Ainda não. É normal, é assim. E é isto, meus caros. Estes são os primeiros episódios. Algum trabalho que nós ainda queremos fazer no podcast, que será provavelmente realizado em 2026. Esperamos que vá melhorando em algumas coisas. Mas é isto que temos então para vocês hoje. Vamos manter a saga dos grupos musculares vos dar exercícios. A ideia, mais uma vez, é não só aprofundar um bocadinho alguns pontos científicos, mas também demonstrar-vos o que é que nós prescrevemos, o que é que nós gostamos de fazer e o porquê. Alguns exemplos que já demos aqui. Ok, que se pegarmos pela parte mais de comprimentos, posições, estamos a entrar aqui se calhar um bocadinho mais em fatores de biomecânica, mas também queremos vos dar a vertente de nós fazemos porque gostamos, sentimos mais, é prático, sim, também são ferramentas úteis. Mais do que otimizarmos o treino, às vezes, é darmos essa praticabilidade ao treino, ser algo simples de fazer ou de combinarmos. E a verdade, mais uma vez, é que o simples resulta para a maior parte dos casos. Nós só te queremos dar aqui uns pozinhos extra. E é isto, não se quer acrescentar alguma coisa para só antes de fecharmos aqui as coisas? Não, está top. O Bação não tem que acrescentar mais nada. E é isto, pessoal, até o próximo episódio. Vemo-nos na sexta-feira. Por isso não perca o próximo episódio, porque nós também não!